Falar com o único Deus vivo e verdadeiro. Vamos falar com Deus. Deus vivo e todo-poderoso, Senhor dos altos céus, Deus da Bíblia, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te cultuamos nesta hora, Senhor. Apresentamos-nos perante o Senhor, para que a tua graça, Senhor, seja abundante sobre a nossa vida, o nosso entendimento seja aberto, a nossa compreensão, pois não queremos ser, ó Deus, como aqueles que passaram por esta terra, sem alcançar os teus planos e propósitos. Queremos conhecer o teu objetivo para com as nossas vidas. Por isso te buscamos nesta manhã. Nos dá a tua graça, pois sem ti nada podemos fazer. Em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 10. Apocalipse capítulo 10 vai dar sequência à nossa leitura e meditação do livro de Apocalipse, que significa a revelação. Revelação que muitos pastores têm medo até de abrir e ainda incentivam as pessoas a nem ler Apocalipse, porque dizem: não, irmão, Apocalipse ninguém entende. Quer dizer, então servimos um Deus tolo, né? Um Deus que manda algo para a terra para ninguém entender. Entendemos, mas tudo tem que ter o seu preço. Nem tudo nós temos entendido. Por que não? Porque não temos pagado o preço que deveria ter sido pago. Essa é a verdade. Se nós pagarmos o preço à altura, nós vamos ter o entendimento, a revelação à altura. Agora, não é trabalhando 8, 9, 10, 12 horas por dia e pegando na Bíblia quando me sobra tempo, eu vou ter entendimento de nada. A Bíblia não foi feita para quando sobra tempo. As outras coisas sim, para quando sobra tempo, mas a Bíblia não. A Bíblia tem que ter o seu lugar específico e inviolável. Amém? A Bíblia tem o seu espaço na minha vida, e aquele espaço tem que ser respeitado. Se não houver essa determinação, essa postura, eu não vou entender nada de Bíblia. O mover do Espírito virá e eu não estarei enquadrado nele. Então, Apocalipse capítulo 10 diz: os anjos e os 7 trovões, João e o livrinho. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como coluna de fogo. Em princípio, com essa referência, quem você acha que está sendo descrito aqui? O próprio Jesus? Você concorda comigo? Tudo dá a entender que aqui está sendo descrito o próprio Jesus. O arco, foi ele que fez a aliança com Noé de não mais destruir a terra com águas. O rosto como o sol, foi a mesma visão que João tem no começo do livro. Por cima da sua cabeça tinha envolto em uma nuvem. Nuvem significa a presença do próprio Deus. Então você vê aqui várias simbologias que apontam para que essa manifestação aqui seja do próprio Senhor Jesus, o Senhor da glória. Nós vamos seguir. Bom, ele diz que ele tinha as pernas como colunas de fogo. Significa que mais para frente vem mais juízo. No verso 2: e tinha na mão um livrinho aberto. Por que ele tinha um livrinho aberto na mão? O livro é onde estão contidos os juízos e os prenúncios de juízo, as advertências. Livro, na simbologia, significa juízo, dentre outras coisas, mas muito mais forte, juízo, né? Por isso que Apocalipse vai dizer, não sei se nós já passamos, eis que abriram, ainda vamos ver, abriram-se livros
e os mortos foram julgados segundo as coisas que estavam escritas neste livro. Quer dizer, livro é símbolo de juízo. Seguir aqui, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. O que significa isso? Quando você pisa sobre alguma coisa, isso dá a ideia de subjugar, posse, domínio. Se ele, tudo que existe nesse planeta é terra e mar. Se ele põe os pés sobre a terra e sobre o mar, significa que ele domina sobre tudo. Então nós estamos vendo aí, sendo descrita a pessoa do Senhor Jesus. Vamos seguir. E bradou em grande voz, como ruge um leão. Leão é símbolo de quem? Jesus, leão da tribo de Judá. Isso é um símbolo antigo. A tribo de Judá tinha como símbolo um leão, e Jesus é chamado de o leão da tribo de Judá. Tudo vai apontando para ele. Quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Veja bem, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes, ou seja, cada trovão falou uma coisa diferente. Amém? Não houve os 7 trovões e uma coisa foi dito. Não, houve 7 trovões e em cada trovão houve uma coisa dita. É isso que está escrito aqui. Desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Entendeu? Individualizou. Cada trovão deferiu uma voz, alguma revelação. No verso 4, João diz assim: logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. O que ali tinham naqueles 7 trovões? Trovão é símbolo da voz de Deus. Trovão é símbolo da voz de Deus. Então a voz desses 7 trovões, elas nunca serão entendidas? Aqui não está dizendo que ninguém entenderia. Aqui não está dizendo que ninguém jamais saberia. Não, apenas disse para que ele não escrevesse. Havia um segredo que vai dizer assim: haverá um tempo em que a voz dos 7 trovões, esse mistério, será revelado. Então, você quer saber o que disseram esses 7 trovões? Existe um caminho. Amém? Existe um caminho. Clama a mim, responder-te-ei. Buscai e achareis. A revelação é dada a seu tempo. Nós estamos vivendo o tempo de receber todas as revelações. Estamos no final da era da igreja. A igreja chegou ao seu final. Com certeza, de 2070, toda a consumação desse século não vai passar. Então, houve uma revelação em que não foi permitido João trazê-la para a terra, mas não quer dizer que ela esteja impedida de ser revelada. Vai dizer mais adiante que essas 7 trovões era um segredo, era um mistério. E a Bíblia diz que o segredo do Senhor é para aqueles que o buscam. Então, meu irmão, não tem nada na Escritura que não seja revelado, mas o segredo do Senhor é para aqueles que o buscam. Às vezes nós não pagamos o preço suficiente, e é muito mais cômodo dizer assim: eu não entendo, fecha o livro e põe de lado. Mas você diz: não, eu não entendo, mas eu vou pagar um preço, eu vou entender, eu vou buscar, eu vou pesquisar. Agora, as pessoas dizem assim: eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Quem não tem tempo para Deus não pertence a Deus. Amém? Se você não tem tempo para Deus, não se iluda, você não pertence a Deus, né? Você já viu aquelas pessoas que estão dirigindo a obra de Deus, aí de repente pinta uma proposta salarial de ganhar um emprego, ganhar um salário bom em algum emprego? O que a pessoa faz? Ela muda o dia de culto. Você já viu o pastor mudando o dia de culto por causa do emprego dele? Não pode, meu irmão. Deus aqui determinou para nós terça, quinta, domingo e um sábado. Quando o sábado se tornou problemático, eu orei muito para fechar aquele dia, até eu ver que Deus tinha permitido fechar o dia de sábado. Hoje, eu acho que 3 cultos aqui é demais.
Eu já orei. Se Deus não disser, ó, pode fechar o dia tal, vai continuar terça, quinta e domingo, Ele vai me dar a graça, Ele vai me sustentar. Mas eu não posso mexer naquilo que Deus instituiu. É suicídio, é loucura. Então, muita gente está mexendo nas coisas de Deus para moldar e remodelar de acordo com a sua necessidade, né? Ah, pastor, que hora é o culto lá na tua igreja? Não, o culto na minha igreja é 8 horas da noite. Começa às 8, acaba às 10. Por quê? Não, porque antes eu tenho um compromisso muito importante que eu não posso deixar. Então, ele não está se moldando a obra de Deus. Ele está moldando a obra de Deus a ele. Irmão, sinceramente, eu creio o seguinte: quando Deus chama um obreiro para a sua seara, Ele arranca de todo o secular. Ele quer exclusividade. Paulo diz: aquele que milita a boa milícia, não se embarace com as coisas do mundo. Deus te chamou? Tem pessoas que, não, Deus me chamou, mas o camarada tem os empregos dele aí e não larga, porque ganha 10, 15 mil. Ele não vai largar 10, 15 mil para ficar vivendo com 2, 3 mil saláriozinho da igreja. Que chamado é esse? Pode até existir um chamado, mas que ele vai perder, ele vai. Eu conheci um pastor que a igreja chegou a 2.000 membros e o camarada não teve coragem de largar a posição dele de comissário de bordo da Varig para assumir a igreja integralmente. Não, ele aparecia na igreja uma vez por semana, porque o emprego dele não deixa. Imagina um homem com uma igreja com 2.000 membros abalando Copacabana, e ele não teve coragem de chegar lá e dizer assim: ó, estou indo embora, me demite, me dá minhas contas, quero ir embora. Resultado é o triste, o calamitoso. Fechou a igreja, fechou tudo, um monte de problema. Porque se Deus chama um obreiro para a sua seara, meu irmão, Ele chama para a sua seara. Não adianta ficar dividindo o tempo com outras coisas. E nisso aí nós estamos vendo que muitas pessoas, até chamada, vão acabar caindo. Ou Deus te chama ou Deus não te chama. Agora, a pessoa quer fazer o seguinte, né? Já que entramos nesse assunto, o camarada quer fazer o seguinte: ele tem um sustento, ele sustenta a família dele, ele tem um salário. Aí Deus me chamou, aí ele começa na obra. Ele diz assim: quando a igreja estiver me dando um salário X, eu largo o meu emprego. Ô desgraçado, vai procurar o que fazer, vai vender picolé. Que história é essa? Deus te chamou, larga tudo e segue. Vê a direção e segue. Não tem esse negócio, não, quando a igreja estiver me dando um salário X, que eu possa manter isso. Não, Deus está te chamando justamente para te jogar no deserto e você saber que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse é o chamado. Mas o camarada não tem coragem. Eu não vou largar. Que isso, meu irmão? Eu ganho 10 mil reais, eu ganho 20 mil reais. Mas eu conheci homens de Deus. Um homem que ganhava 15 mil reais. Esqueci o nome da multinacional que ele trabalhava. Quando Deus o chamou, ele saiu. Era um pastor da Nova Vida. Largou Embratel. Trabalhava na Embratel. Ele largou tudo e foi ganhar 1.000 reais, era o salário da igreja. Imagina o nível de vida que esse homem tinha, por nível de vida que ele foi obrigado a passar a ter. Isso é servo de Deus. Agora, nem todos têm essa coragem. Então, nem todos pagam preço, nem todos buscam. A revelação não vem. E se não vier a revelação, meu irmão, você não é igreja. Igreja tem que ter revelação. Igreja tem que ter revelação. Igreja não anda em passos naturais. Igreja tem que andar em passos espirituais, né? O pastor que não tem tempo de meditar na escritura, o pastor que não tem tempo de orar, ele não é pastor, ele não tem chamado nenhum. É conversa fiada. Conversa fiada, pura conversa fiada. Não, irmão, eu tenho um chamado, mas eu tenho que ajustar minha vida aqui, eu tenho que ajustar minha vida ali. Não, quando Deus chama, não tem ajuste de nada, é larga tudo e segue. Esse é o chamado. Isso é um preço alto, por isso a seara sempre será grande e os obreiros sempre serão poucos. Então, seguindo, no verso 5: então o anjo que vi em pé
sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu e a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então, esse anjo aqui, que jurou pelaquele que vive, ora, qual anjo comum ousaria fazer um juramento desse? Aquele que jurou aqui, jurou por ele mesmo. É o próprio Senhor da glória que está jurando por ele mesmo. Embora, você vai ver uma coisa mais para frente. Aqui então, só um detalhe que diz que depois que o sétimo anjo, tocar a trombeta. Então, quer dizer, nós vimos aí várias trombetas, tivemos um intervalo, vimos até a sexta trombeta, estamos vendo um intervalo, depois lá na frente, no capítulo 11, no verso 15, é que entra a sétima trombeta. Então você já sabe que essa sétima trombeta, ela é específica sobre o desfecho, porque aqui está dizendo que quando já não haverá demora, mas nos dias que o sétimo anjo estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou a quem? Aos seus servos, os profetas. A quem ele anunciou? Desde o Antigo Testamento, como diz a Escritura, que o nosso Deus é um Deus tremendo, que anuncia o fim desde o princípio, e ele tem revelado à sua igreja as coisas a respeito do fim. Então, aos seus servos, aos profetas, foi anunciado estes mistérios. Mas que servos e profetas? Todos? Não. Mas foi anunciado? Foi. O que diz essa voz desses 7 trovões? Sabe o que diz essa voz desses 7 trovões? Ela não tem que ser revelada, ela já está revelada, de Gênesis a Apocalipse. Porque está dito aqui, vai cumprir o mistério. Vai cumprir o mistério. Que mistério? Que foi anunciado aos servos, aos profetas. Então está aqui dentro. O mistério dos 7 trovões está aqui dentro da Escritura. Se você estudar, você vai descobri-lo. Se você não estudar, você não vai descobri-lo. Diz 8: a voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Esta minha versão aqui, revista e atualizada, ela coloca essa palavra anjo com letra minúscula. Alguém tem uma versão diferente? Com letra maiúscula aí? Não? Por quê? Porque ninguém entendeu, como nós estamos aqui, eu pelo menos estou entendendo, que este anjo descrito aqui, que aparece desde o verso 1, que seja o Senhor Jesus. Até quem traduziu a Escritura, até quem colocou nas gráficas, enfim, quem transliterou, eles não entenderam que era o Senhor Jesus. Então ele coloca aqui que a voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. E ele coloca essa palavra anjo com letra minúscula. Para mim aqui tem um erro. Verso 9: fui, pois, ao anjo, com letra minúscula de novo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. A versão original diz: toma-o e engole. Aqui está escrito: toma e devora. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram:
é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Quer dizer, desde esse período em que João está tendo essa situação aqui, está vivendo esse momento, ainda ele está dizendo, é necessário que profetizes, né, a respeito de muitos povos, nações, línguas, reis. Mas eu te pergunto, João aqui já estava no final da vida dele. Ele profetizou a mais alguma coisa? Ele foi a mais algum canto? Não, João daqui durou mais um pouco de tempo e partiu para o Senhor. Mas João está profetizando até hoje, não está? Pelas revelações que ele recebeu, que foram registradas, e o Espírito Santo até hoje continua trabalhando sobre as revelações dadas a João. Então ele continua profetizando até hoje, povos, tribos, línguas e nações. Assim é o projeto de Deus com a nossa vida. Mesmo depois que você morra, que você parta para o Senhor, ou como a Bíblia diz, dormir no Senhor, ainda assim a sua vida terá valor, como a de João tem hoje, como a vida de Daniel tem hoje. Esse é o grande mistério de Deus. Deus conta tanto conosco que mesmo depois de baixarmos a sepultura, ainda assim Ele continua usando a nossa vida para realizar as suas obras. Paulo em Romanos 2,16 ele fala sobre o segredo dos homens, Deus dará o segredo dos homens. Então Paulo, Apocalipse não tinha sido escrito, Paulo já tinha a visão do que está sendo revelado a ele. Veja bem, Ele fala em Romanos 2,16. para mim, Paulo nunca tomou conhecimento de Apocalipse. Entendeu? O segredo dos homens. Não, eu não posso misturar essa questão aí. É uma visão que ele teve dentro do Evangelho. Sim, não, mas veja bem, eu não posso, eu tenho que seguir um contexto. Eu não posso pegar um verso bíblico, eu tenho que seguir um contexto. Então, o que Paulo está se referindo quando ele diz que Deus julgará o segredo dos homens? Estou apenas repetindo o versículo, nem sei se é exatamente isso que está escrito. Ele ainda diz, segundo o meu entendimento, quer dizer, o que ele entende. Entende? Então eu tenho que ver o que ele está falando. Eu não vou trazer uma visão de Paulo para cá, para dentro. Por quê? Porque Paulo nem tomou conhecimento de Apocalipse. Né? Paulo nem tomou. Porque quando Paulo escreveu isso, Apocalipse ainda não existia. Não certo. tinha sido revelado. Não, poderia, eu não sei exatamente a nível de épocas, mas que Paulo não tomou conhecimento de Apocalipse é bem evidente assim, tá? Vamos seguir aqui. É necessário que profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis, né? E reis. Então veja bem, a visão da Escritura, a revelação, ela te leva a vencer todas as barreiras. Você vai profetizar a respeito de muitos povos. Quer dizer, muitos povos, é uma diversificação muito grande. Nações, quer dizer, não tem barreira, não tem fronteira. Línguas e reis. Aqui envolve uma série de contextos, tanto religiosos, quanto políticos, quanto uma série de coisas. E João estaria sendo usado com esta revelação para todo o tempo, para profetizar até o final. E é o que acontece. Apocalipse é o livro que nos reporta ao final de todas as coisas. Aqui, isto é o que se cumpre nas nossas vidas também. Nós fomos chamados para profetizar, né? A muitos povos, nações, línguas e reis. Só que a igreja perdeu a visão missionária, né? Então, acabou. A igreja não foi a parte alguma. Hoje todo mundo quer ir ser missionário nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Argentina, mas ninguém quer ir nos lugares difíceis da terra. Nós queremos seguir ainda num capítulo bem complicado, que é o capítulo 11, que diz ordens para medir o santuário de Deus. Esse capítulo 11 tem sido motivo de muito debate. Muitas pessoas precipitadas têm falado muita besteira a respeito dele, besteiras mesmo, porque nós não podemos falar algo porque achamos que é. A Bíblia não está aqui para que eu diga sobre ela o que eu penso ou o que eu acho. A Bíblia diz o que ela quer dizer.
Não sou eu que digo o que a Bíblia diz. Eu tenho que entender o que a Bíblia diz. Não é determinar o que ela diz. Então Apocalipse 11 diz: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar, os que nele adoram, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. O que são 42 meses? 3 anos e meio, ou 42 meses, ou 1260 dias, ou tempos e metade de um tempo. Tudo isso significa a mesma coisa. É uma parte do período chamado reinado do anticristo, que nós chamamos de grande tribulação. É isso que está dizendo. Então, quer dizer, aqui já está demonstrando que vai haver uma situação no santuário de Deus, quer dizer, movendo as coisas lá para o cenário de Israel, para Jerusalém. E diz: calcarão aos pés a cidade santa. Quem é a cidade santa? Jerusalém é a cidade santa. Aí vem e diz assim: as 2 testemunhas mártires. Verso 3: darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Quer dizer, o que era o pano de saco? Representava a calamidade. Quando o profeta se colocava com pano de saco, ou algum rei, ou alguma coisa, um pano grosseiro que eles tinham na época, chamado pano de saco, isso significava a calamidade de uma situação que estava ocorrendo. E aqui, ele diz que darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas vão estar se comportando desta maneira. Elas vão estar em meio a uma calamidade. Mas essa calamidade, ela não era manifesta quando se estava falando das coisas gentílicas. Ela era manifesta quando se estava falando das coisas de Deus. Quando Deus determinava ou permitia a calamidade e o juízo sobre o seu povo. Então a situação aqui não tem a ver com destruição de gentio, de quem não tem parte no reino de Deus. Aqui está falando daqueles que foram chamados. A calamidade aqui é representada para aqueles. E aqui não estamos mais falando de igreja. A igreja já vimos que foi arrebatada lá no começo. Nós estamos falando de uma situação concernente já a um período em que o anticristo está no domínio, no poder. E eles vão invadir Jerusalém, porém não por completo. Aqui vai seguir: são estas, no verso 4, as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo de sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Separa aí, veja bem, aqui tem sinais que aconteceram durante toda a história do cristianismo, na vida de pessoas valentes. Com Daniel, foi fechada a boca dos leões. Ananias, Misael e Azarias, os Sadraque, Mesaque e Abidnego, foi esfriada a força do fogo. Nós vemos que com Moisés aqueles sinais todos foram manifestos. Com Elias caiu fogo do céu. Salomão orou, caiu fogo do céu. Davi orou, caiu fogo do céu. Então são sinais que aconteceram ao longo da história. Eliseu orou e um exército inteiro ficou cego. E você vai vendo, Paulo orou: ó filho do diabo, que vives pervertendo o caminho reto do Senhor, a mão do Senhor contra ti. O homem ficou cego. Coisas extraordinárias, Pedro liberto da cadeia. Maravilhas e mais maravilhas. As pessoas, algumas pessoas se achando muito sábias, insistem em dizer que essas 2 testemunhas
seriam Elias e Moisés, que voltariam à terra para ser testemunha e morrer em Jerusalém. Isso é o mais ridículo que pode passar na cabeça de uma pessoa. O mais ridículo, sabe o que é algo ridículo? É ridículo. É a pessoa querer dizer o que a Bíblia não diz. Aqui está escrito que é Elias e Moisés. Como é que eu posso dizer que é? Eu não posso acrescentar a Escritura. Eu tenho que receber o que ela me diz. O erro da igreja está aí nisso, porque insistem em acrescentar a Escritura. A Escritura não foi feita para se acrescentar a ela. No final desse livro aqui está escrito: aquele que acrescentar qualquer coisa à profecia deste livro, Deus lhes fará vir os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras da profecia deste livro, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Eu não estou aqui para acrescentar a Bíblia nem tirar da Bíblia. Eu estou aqui para pesquisar a Bíblia e procurar saber o que ela tem para me dizer. A queda da igreja está aí por isso. Os assembleianos criaram o seu quartel. É proibido ter barba, é proibido ter costeleta, é proibido cortar o cabelo, é proibido a saia acima do joelho, é proibido a calça comprida. Eles acrescentaram a Escritura, entraram por um caminho de loucura. Não se pode acrescentar a Escritura. Eu tenho que aprender a viver no que a Bíblia me diz e não querer determinar o que ela diz. O que a Bíblia diz não é determinado por mim. Ela fala comigo e eu tenho que me enquadrar. Não sou eu que digo o que a Bíblia diz. É ela que me diz o que ela diz. Então os erros estão, meu irmão, por aí. Aqui não tem nada de Elias, aqui não tem nada de Moisés. Fogo caiu do céu, nós não vimos só essas sinais e maravilhas só com Elias e com Moisés. Nós vimos sinais poderosos ao longo da história do cristianismo. E você acha que tudo que aconteceu está escrito aqui? Com Josué, Deus mandou pedras do céu e matava os inimigos durante a guerra. As pedras caíam na cabeça do inimigo, os inimigos foram derrotados diante de Josué. Sinais maravilhosos. E aqui traz uma simbologia. Diz que essas duas testemunhas, no verso 4, são estas as duas oliveiras e os dois candeeiros, castiçais. Oliveira é símbolo de quê? Oliveira é aquela árvore que dá azeite. Ela é a própria produção do azeite. Oliveira. Azeite é símbolo da unção do Espírito Santo, mas a oliveira é símbolo do Espírito Santo. Existem 4 árvores proféticas na Escritura. É a figueira, oliveira, amendoeira e a videira, né? Então o que acontece? A figueira é símbolo do Pai, a figueira representa o Pai, a videira representa o Filho, lembra? Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. A oliveira representa o Espírito Santo. E tem a amendoeira. Amendoeira, que viste, Jeremias, veja uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Estas 4 árvores, elas têm uma particularidade tremenda. Qual é a particularidade destas 4 árvores? Elas não dão flor. Elas não anunciam o seu fruto. Elas trazem o fruto de surpresa. Elas não esperam você se enquadrar. Quando Deus traz o cumprimento da sua palavra, ela não vai te anunciando. Ou você vigiou e está pronto, ou você vai ser pego de surpresa. Mas, aqui vemos 2 oliveiras. Oliveiras, por que 2? Penso eu, tá? Diante de tantas discussões que existem por aí, essas 2 oliveiras para mim representam aqueles 2 sobre a terra que foram representantes do Espírito Santo, Israel e a igreja. Esse é um pensamento que eu tenho. Não estou dizendo que esta seja a verdade, só estou dando a você mais uma margem de pesquisa. Se você se interessar em pesquisar, de repente você vai entrar também por esse caminho e vai colher algumas informações. Então, oliveira é símbolo do
Espírito Santo. E este símbolo vem recair sobre a nação de Israel e sobre a igreja. Vamos seguir mais um pouquinho. E os dois candeeiros. O que são candeeiros ou castiçais? É símbolo da... Símbolo de quê? É símbolo da igreja e também passa a ser símbolo da nação de Israel, que foi usada como luz dos gentios. A nação de Israel foi usada como um candeeiro para iluminar todos os povos. O propósito de Deus com Israel não era fazer deles uma nação sacerdotal? E agora nós não somos a nação sacerdotal? Então, Israel não tipifica a igreja no Antigo Testamento? Eles não atravessaram um deserto para entrar na terra prometida? Hoje nós não estamos num deserto espiritual? Ainda não entramos na terra prometida? Não é exatamente o que aconteceu com Israel, não é o que acontece conosco? Quando Israel está prestes a ter a manifestação de Jesus Cristo, não foi levantado uma voz de restauração? Quando Israel deveria mudar da transição da lei para a graça, hoje não está prestes a mudar a transição da graça para o reinado do anticristo. No final da era da igreja também não é necessário uma voz de restauração? Tudo que aconteceu com Israel é o retrato da igreja, não muda nada. Quer saber o final da era da igreja? É só você ver o final da nação de Israel. Quantos foram salvos quando chegou o final da dispensação da lei? Uma minoria. Quantos serão arrebatados, no final da dispensação da graça? Uma minoria. Vai ter gente que vai sumir no mundo inteiro, mas não vai ser multidão não, meu irmão. Os arrebatados serão poucos, muito poucos. Vai ter muita gente para prantear. Imagina, uma pessoa vive 15, 20, 30 anos de evangelho. De repente ela vê que, caramba, o arrebatamento foi, eu fiquei. A Escritura chama aquele dia de o dia da vingança do nosso Deus. O dia da vingança do nosso Deus, para mim, não é na grande tribulação, não. Pedro diz que o julgamento começa pela casa de Deus. O dia da vingança de Deus, ele começa no arrebatamento. O crente relaxado, o crente preocupado, aquele que vivia nos dias de Noé, né? Comia, bebia, casava, dava em casamento. Esse vai ficar. Ali começa o julgamento de Deus. No arrebatamento. Aqui então diz as duas oliveiras e os dois candeeiros. O número 2 aí, né? Duas oliveiras, dois candeeiros. O 2 representa o quê? Testemunho. Quem sempre teve o testemunho? Não foi Israel e não foi a igreja? Então eu não estou dizendo para você que é, mesmo que eu creia que seja, eu não estou dizendo que é, tá? Porque aqui eu gosto de que eu não tenho discípulo, eu não tenho seguidor, eu não gosto que ninguém divulgue as minhas ideias. Eu gosto que você vá para a Escritura e tenha as suas ideias, porque o seu ministério é aquilo que foi revelado na sua cabeça e não na minha. O que foi revelado na minha cabeça compõe o meu ministério, mas o seu ministério será diferente do meu. Ministério é algo individual. O seu é o seu, o meu é o meu. Então eu estou apenas dando a você margens de pensamento, de coisas que eu pesquisei, tive lá as minhas experiências com o Espírito Santo, e eu estou deixando para você algo, inclusive muito importante, porque você vai ver um monte de gente pregando aí, falando um monte de besteira, entrando por caminhos e destruindo a ideia correta. Então aqui eu quero mostrar para você, Elias e Moisés não é. Isso era uma ideia, arcaica, antiga, remota, que nós tínhamos quando nos convertemos, lá naquela doutrinazinha batista, os livrinhos, a revistinha, né? Nós tínhamos aquela ideia, Elias e Moisés vai voltar à terra. Não, isso é coisa de criança. Aliás, nem de criança, que as crianças daqui já não vão mais crer nisso. Então, oliveira tem seu símbolo, castiçais, candeeiros também tem seu símbolo. Jesus falou, eu sou aquele que passeia no meio dos castiçais, no meio dos candeeiros de ouro. E ele passeou no meio de Israel. E ele passeia no meio da igreja. Então, veja bem, a simbologia bíblica, ela te aponta para situações que normalmente as pessoas não param para pensar. Aliás, eu li um livro de um pastor americano,
Irmão, se você quer aprender escatologia, não leia livros de pessoas brasileiras, de autores brasileiros. Está perdendo seu tempo. Se você está procurando um livro de escatologia, o que é escatologia? São as coisas concernentes ao final dos tempos. Cumprimento de profecia, reinado do anticristo, arrebatamento da igreja, retorno de Cristo no milênio. Se você quer estudar sobre essas coisas, não compre livros nacionais. Você está jogando dinheiro fora. Os pastores brasileiros não sabem nada absolutamente de escatologia, são completamente cegos. Não tem Silas Malafaia, não tem Marco Feliciano, não tem seja lá quem for, eles não sabem nada de escatologia, eles são completamente cegos. Se você quer entender essas coisas e quer pesquisar em livros, procure livros de pastores norte-americanos. Eles entendem de escatologia. E eu fiquei impressionado que depois de já ter a minha opinião sobre certos fatos dessas duas testemunhas, eu li um livro que o homem entra por um caminho que parecia que eu estava lendo um livro escrito por mim mesmo. Falei assim, ué, que impressionante. Nunca imaginei que alguém pudesse ter alcançado aquela visão. Glorificamos a Deus, porque o Espírito Santo não está limitado a quatro paredes. E é nisso que nós glorificamos a Deus. Mas se você quer conhecer escatologia, não gaste dinheiro com livros nacionais. Compre livros de escritores internacionais, principalmente dos Estados Unidos. Macedo escreveu o livro? Joga no lixo. Joga no lixo. Joga no lixo. Eu não posso admitir que um servo do diabo... Eu não posso admitir que um homem que tem pacto com Satanás possa edificar a igreja de Jesus Cristo. Isso aí é tempo perdido. Vamos seguir aqui. Ele diz, se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Fogo é símbolo de quê? Juízo. Mas também é símbolo de quê? Da palavra de juízo. Muitas vezes nós temos lançado fogo em palavras e não temos visto, às vezes vemos e às vezes não temos visto a pessoa cair morta imediatamente, mas ela morre ou não morre lá na frente? Morre ou não morre no futuro? O que é a morte que a Bíblia trata de morte realmente? A morte principal é a espiritual. Todo aquele que se levanta contra a igreja, só lhe resta um caminho, a morte, e pode até ser crente. Se levantar contra a igreja, vai morrer, vai cair. Pode até ser crente, profeta, pastor, pode ser filósofo, pode ser o que for. Se levantar contra a igreja que está no mover do Espírito Santo, vai cair, né? Ah, mas eu sou crente também, problema seu. Eu sou pastor, problema seu, problema de quem te deu o título. Você tem que saber discernir aonde Deus está, onde Deus não está, aonde Deus te manda atuar e aonde Deus não te manda atuar. Muita gente já diz assim, pastor, você está se levantando contra a igreja, você está se levantando contra o ungido do Senhor. Eu falo assim, se eles são igreja, se eles são ungidos do Senhor, por que eu estou de pé? Eu não deveria estar de pé. Por que eu estou de pé? Então, meu irmão, não se levante contra aquilo que Deus não te mandou se levantar. Tem um pastor aí, esse que sobe os morros, invade presídios e tal, né? Deus não nos deu nenhuma direção para tocar naquilo lá. Quero até deixar isso para os irmãos bem claro. Deus não nos deu nenhuma direção. Deixa ele, é para deixar ele de lado. Vamos deixar o mundo dar voltas e voltas e voltas. Se Deus nos dirigir, nós vamos agir. Mas o recado é, deixa eles quietos, deixa eles para lá, deixa eles de lado. Alguma coisa ainda Deus está usando naquilo ali, naquele rolo, naquele tumulto, Deus ainda está usando alguma coisa. Então vamos deixar eles de lado lá. Então aqui diz também, verso 6, elas têm autoridade para fechar céu, para não chova durante a sua profecia, tem autoridade para também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelo, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as
vencerá e matará. Amém? Então você vê que essas duas testemunhas não são duas pessoas. Para mim não são duas pessoas. É impossível duas pessoas abalarem o mundo desta maneira. Porque aqui é um período em que todo meio de comunicação estará na mão do anticristo. Tudo que é meio de comunicação que você puder imaginar estará na mão do anticristo. Se elas vão estar atuando sobre um cenário que aparentemente é Jerusalém, como que eles abalariam o mundo? Depois diz que a besta que sobe do abismo lhes fará guerra. Guerra, duas pessoas, fará guerra contra duas pessoas. Será que é Rambo e Schwarzenegger? Entendeu? Não dá para entrar bem na cabeça essa concepção. Então, isso aqui, essas duas testemunhas, não representam duas pessoas. Representa algo mais. Você lembra que toda a nação de Israel vai quebrar, quando o anticristo quebra a aliança com eles, a nação de Israel se rebela contra o anticristo. Você lembra que haverá uma multidão de crentes que não foram arrebatados e vai estar sobre a terra? De repente, ainda haverá um uso. Eu estou apenas dando uma ideia para você. Como que isso vai ser? Eu não sei. Só se eu vivesse lá, se eu fosse reportado para aquela situação, se eu recebesse uma revelação específica. Eu estou apenas colocando para você as muitas ideias que existem sobre isso. E aqui diz que depois que eles terminam o testemunho deles, eles são mortos. Isso aí é o retrato de um modo geral. Enquanto nós não concluirmos o nosso testemunho, se é que estamos no centro da vontade de Deus, nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Nós somos imortais. Quando nós conseguimos chegar ao centro da vontade de Deus, eu não estou dizendo de ser um crente, eu não estou dizendo de ter uma vida de igreja, eu não estou dizendo de frequentar todo culto, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando de conhecer o centro da vontade de Deus. Não estou falando, eu sou um crente, eu vou ali, eu faço um evangelismo, eu visito um hospital, eu preguei para 500, eu preguei para 1000 ou para 1 milhão. Eu não estou falando de nada disso. Eu estou falando de centro da vontade de Deus para a minha vida. É disso que eu estou falando. Quando nós atingimos esse ponto e andamos nele, se cumpre isso aqui. Você só parte da terra, como está escrito, quando terminarem o seu testemunho. Quando acabarem o seu testemunho. Até lá, você é imortal. Não inventaram a arma para te matar, não inventaram a cadeia para te deter, não inventaram nada. É como está representado nessas duas testemunhas, que para mim, essas duas testemunhas é representação de todo o segmento do povo de Deus. Eles podem ser aqueles que têm avental branco chapiscado de sangue? Não. Aquele já foi em outra situação, esses aqui não. Tá? Então vamos ver aqui. A besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Agora diz: o seu cadáver, no verso 8, ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Ora, onde o Senhor foi crucificado? Jerusalém. Fora de Jerusalém, mas Jerusalém. Aqui diz que essa cidade espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Ou seja, o cenário, as coisas que vão estar acontecendo em Jerusalém serão comparadas a Sodoma e Egito. É um caos terrível. Lembra que foi dito, olha, mede isso, mede aquilo, mas o átrio exterior não meças, porque foi dado aos gentios. Quer dizer, haverá um caos acontecendo em Jerusalém na época em que esse testemunho, este mover estará acontecendo. Mas vamos seguir aqui para a gente terminar aqui e ver uma situação. No verso 9: então muitos dentre os povos, tribos, línguas, nações
contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio. 3 dias e meio é uma situação profética. 3 dias e meio, né? 3 dias e meio pode ser uma simbologia apontando para isso que a gente vê aqui. 3 anos e meio, um período de grande tribulação. Só quero elucidar isso aí para você. E não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o 2º ai, eis que sem demora vem o 3º ai. O que vemos aqui? Eles são mortos, seus cadáveres não são sepultados. Depois aparece tipo um segundo arrebatamento, em que eles são ressuscitados e são levados ao céu. A possibilidade de um segundo arrebatamento, para o que eu entendo da Escritura hoje, ela é descartada. Eu creio que aqui existe algo além daquilo que nós temos compreendido até o momento. Porque a questão de um segundo arrebatamento, como acontece aqui, ressuscitam depois de 3 dias e meio e são elevados ao céu. Eu nunca vi nada na Escritura mencionando a possibilidade de um segundo arrebatamento. Outra questão: Deus já não arrebatou a sua igreja? Deus não cumpriu o seu propósito? Agora, essas 2 testemunhas estão aí com autoridade, com poder, em meio a um tempo terrível. Agora, eu quero trazer contigo a seguinte possibilidade: por que essas 2 testemunhas estão tendo autoridade, estão fechando o céu, estão impedindo a chuva, estão ferindo a terra com flagelos? Elas estão transbordantes do Espírito Santo. Estão ou não estão? Estão cheias de poder as 2 testemunhas. A grande tribulação, ou período do anticristo, ele é dividido em 2 etapas claras: 3 anos e meio e 3 anos e meio. Essas 2 testemunhas, aparentemente, elas estariam profetizando num tempo muito difícil, em que os teólogos, muitos, mas eu descobri que não todos, apontam para que elas estariam nesse período final do reinado do anticristo, chamado grande tribulação. Mas um escritor diz: não, elas não profetizarão aqui no final, elas profetizarão no começo, na primeira parte do reinado do anticristo. Aí nós começamos a aceitar de que mesmo depois da nossa visão de arrebatamento, etc., reinado do anticristo, se elas profetizam no começo, então elas ainda têm poder e autoridade. Mas se elas profetizarem depois do arrebatamento, elas não teriam nem como profetizar, porque o Espírito Santo teria saído da terra. Elas não teriam autoridade, elas não teriam unção, elas não teriam poder nenhum. Então diz, é aí que eu creio, mas você tem que estudar e chegar às suas conclusões, que essas 2 testemunhas não estão profetizando no final do reinado do anticristo, elas estão profetizando no começo. E se elas estão profetizando no começo,
Por que não crer que seja a própria igreja ainda na terra, junto com Israel? Fica mais evidente. Agora, a grande polêmica é em que tempo elas estão profetizando. Livros e mais livros e mais livros disseram, não, elas estão profetizando aqui no final. Mas somente um homem ousou dizer, não, elas profetizarão no começo. Se é no começo, é mais aceitável. É no começo, é mais aceitável. Porque nós sabemos que nesse período final do reinado do anticristo, o mundo foi entregue completamente. Ele entra com um cavalo de paz, cavalo branco no começo. Mas depois o mundo é entregue a ele para morte, fome, peste, guerras. Então, se as duas testemunhas profetizam no começo, elas ainda têm autoridade, porque o arrebatamento ainda não aconteceu. E para que elas tenham essa autoridade, para e pensa, um Israel guardando a lei, será que eles terão autoridade? Hoje nós vemos uma multidão de judeus, verdadeiras nações de judeus convertidos. Pode ser que eles estejam incluídos entre essas testemunhas. Pode ser. Então, nós não vamos, logicamente, querer definir uma situação. Por quê? Mas os judeus convertidos. Isso, judeus convertidos. Por que não vamos ousar querer definir? Primeiro, que tem gente aqui que nunca se deparou com esse assunto. Nunca. E você, por mais que se fale nisso aqui, tem gente que nunca leu o Apocalipse. Não adianta nós tentarmos definir nada aqui. Outra coisa, para definirmos cada ponto, nós precisaríamos com calma escrevê-los. Só na leitura assim, só olhando assim, muita coisa foge da nossa mente. Então nós vamos deixar essas prerrogativas aí, sobre as duas testemunhas. Apenas eu quero dizer que a possibilidade de elas estarem atuando na primeira parte do reinado do anticristo existe. Por quê? Porque elas têm autoridade. E quem estiver na parte final do reinado do anticristo não terá autoridade. Ninguém deterá o diabo quando ele estiver reinando com mão forte no período final. Mas enquanto ele estiver com o cavalo branco de paz, a igreja ainda estará sobre a terra, exercendo o seu poder. Mas a igreja que estiver em terra, quando o anticristo já estiver no cenário influenciando, já terá que ser uma igreja transbordante do poder. Hoje nós vemos que nós estamos aí, né? Tivemos uns irmãos aí que foram arrastados para dentro da delegacia, outros foram para a cabine de PM, tiveram um confronto com padre, com católico, e teve um tumulto aí na central do Brasil. Hoje nós estamos vendo isso, autoridade. Os policiais ficaram doidos com a resposta. Imagino, né? Polícia querendo entrar em assunto religioso, devem ter apanhado até não poder mais. Hoje, imagina daqui a 15 anos. Quem encampar a visão da restauração, imagina daqui a 15 anos. Quem hoje ainda está comendo pãozinho, bebendo vinho, não. Quem ainda não entendeu o que é reino de Deus, não vai a lugar nenhum. Mas tem gente aí que já entendeu. Nós vamos dar uma parada aqui para recomeçar já já. Deixa eu entender aqui que eles estavam acabando com a paz dos que habitavam na terra, né? Que deixa eu entender. Sim. Quando ele diz que eles se alegrarão, né, mandaram um presente uns aos outros, porque os profetas tinham atormentado os que habitavam sobre a terra. Sim, o que acontece? Já que o irmão falou isso, só me dá um minutinho, irmão. Olha só. Eles acabaram a paz dos que habitam sobre a terra. O anticristo, ele não começa com o reinado de paz. Ele põe paz no mundo. Quem vai ser a causa da divisão e da quebra dessa harmonia e dessa paz que o anticristo vai trazer para o mundo? A igreja. É a igreja e também a própria nação de Israel, de alguma maneira, os judeus também, enfim, todo aquele processo. Eles acabam com a paz. O mundo faz guerra a eles e mata. Martírio. Final dos tempos vai ser marcado por um derramamento de sangue
inocente muito grande, haverá um martírio muito grande, mas diz que depois que eles terminarem de concluir a sua profecia. Então eu tenho tudo para acreditar que esse primeiro período, que essas duas testemunhas, simplesmente ali está a igreja, profetizando, testemunhando com uma autoridade inigualável. E diz que depois que o seu testemunho termina, eles ouvem uma voz, é o arrebatamento, não um segundo arrebatamento, o primeiro arrebatamento. Tá? Então, o que eu quero deixar para você? Você estudar, você se dedicar, você orar muito e procurar entender isso. Tem gente dizendo que elas estão aqui no segundo período, tem gente dizendo que elas estão no primeiro período, mas nós não enxergamos arrebatamento para um segundo período, só enxergamos arrebatamento para um primeiro período. Então aquele que eles são mortos pode estar representando a perseguição da igreja, o martírio da igreja e depois o arrebatamento. Sim, matará e vencerá. A gente sabe que seria o martírio e tal. Sim, é vencer na visão do mundo, né? O mundo acha que quando mata um cristão que venceu ele. Não foi assim que a Igreja Católica fez? Saía matando o crente, pronto, vencemos, acabamos com esse problema. Lembra que quando os judeus mandaram crucificar Jesus, pronto, resolvemos esse problema. Acabou, aquele nazareno. Desce aí da cruz, começaram a zombar dele, ele está pregado na cruz. Então vencer aí que o mundo acha, quando vê um crente morto, ele acha que venceu o crente. Pode ser isso, pode ser outras coisas, mas a realidade é que nós somos invencíveis. Mesmo morrendo, somos mais que vencedores. Amém? A primeira estratégia do diabo, né? Agora ele já está numa nova estratégia, né? Agora está matando o espiritual.